Deus abençoe. Êxodo, capítulo de número 4. Vamos falar sobre missão. Deus seja louvado. Rafa, Vanessa, todos aqui. O versículo é número 10. Êxodo, capítulo 4, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, e nem ainda neste momento ao qual o Senhor fala a teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. O verso 11, Deus diz: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Quem fez aquele que vê? Ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Verso 12 diz: Vai, pois, agora, eu, Senhor, serei na tua boca e te ensinarei o que hás de falar. O verso 12 diz: Vai, pois, agora, é o Senhor falando para Moisés, eu serei na tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Tome seu assento, adorando ao Senhor. E vamos permanecer nesse sentimento de consciência missionária. A prática da evangelização faz parte, é um conjunto da nossa vida para com Deus. Nenhum de nós estamos isentos da prática do discipulado pessoal e da evangelização. Nós somos pentecostais e isso também faz parte. Às vezes nós nos questionamos porque às vezes a gente não tem a mesma habilidade que certas pessoas têm no púlpito falando, e a gente até mesmo se justifica para Deus dizendo: eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas o evangelismo é algo que faz parte da nossa dinâmica para com Deus, da nossa vida para com Deus. A gente precisa evangelizar. Eu estava numa cidade em Minas Gerais, Juiz de Fora, e eu fui por uma missão específica, um trabalho específico, e à noite eu fui dar uma volta na cidade, 500 mil habitantes, cidade grande, Juiz de Fora. E a gente sabe quando está numa capital, eu acredito que eu já tenha dividido isso com os irmãos, mas para aqueles que não ouviram, a gente sabe que nas grandes capitais a gente tem que tomar cuidado com o celular, porque a gente pode ser facilmente roubado, mesmo que esteja dentro do carro, naquele suporte. E eu estava procurando a localização para me saber para onde eu ia, visto que era uma cidade que eu ainda não tinha ido. De repente, enquanto eu estou mexendo no celular, um homem com uma fisionomia assustadora, ele atravessa o asfalto e vem na minha direção. Eu me lembrei dos cuidados que a gente precisava ter, e eu disse: olha, eu acabei errando. Mas quando ele vinha na minha direção, sabe-se lá o que, e aqui eu não quero, mas aí eu sei que você está pensando mesmo. Quando ele chegou perto do carro, eu gritei com ele: ei, rapaz, vem cá. Ele parou. Jesus tem uma vida para ti, muito melhor do que essa. Eu estava assustado, porque eu ia perder o celular, e eu usei essa estratégia de evangelizar em um momento de crise. Acabou o planejamento que ele tinha. Ele ficou assustado, e eu aproveitei que eu tive a oportunidade e falei em poucos segundos do amor de Deus para aquele rapaz, na sinaleira mesmo. Ele recebeu uma semente do evangelho e eu recebi um livramento. Eu estou com o celular até hoje. No Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, eu fui dar uma voltinha na praia e um vendedor de queijo, que eles vendem na praia,
Isso. Eles, queijo coalho, eles vêm vendendo ali. Você conhece o carioca como é? Se tem algum carioca aqui, vocês são uma bênção, né? Mas ele veio pra cima de mim e ele disse: aí, mano, quer comprar isso, quer comprar aquilo? E ele vendia também, é interessante, ele vendia aquelas fragrâncias de cigarro eletrônico. E ele disse: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, se você precisar disso, se quiser uma coisa mais pesada, se quiser uma coisa mais forte. Aí eu respondi para ele: opa, coisa mais forte eu também tenho. O que é que você tem? Eu tenho Jesus, ele é muito mais forte. Na hora ele parou, irmão. Ele parou, tirou o boné e disse assim: rapaz, eu não estava preparado para ouvir isso. De onde é que tu vem, estranho? Eu disse: eu vim de Santa Catarina para dizer que Jesus é mais forte do que tudo isso que tu me ofereceu. Então é isso, evangelizar é isso, irmão. Eu tenho certeza, eu não sei onde é que aquele rapaz mora, mas aquele dia ele ouviu uma semente do evangelho. Alguém que desafiou ele, mostrando para ele que existe alguém mais forte. Esse é o evangelismo. Nós fizemos leitura de um texto bíblico, irmãos, falando sobre a história de um homem muito conhecido pela sua liderança, pelo seu perfil, chamado Moisés. Se eu fizer uma pergunta aqui nessa noite, perguntar o que você se lembra, quem era Moisés? Ele ficou conhecido pelo povo hebreu, chamado como o grande líder libertar. Ele ficou conhecido como um líder que libertou o povo do Egito. Ele foi um instrumento de Deus, um homem que foi gerado para libertar o povo de uma escravidão. Essa era a missão da vida de Moisés. Ele nasceu para isso. E a sua missão foi tão excelente que, conforme a ordem e o que ele precisava fazer, ele executou até o último instante. Tudo bem, alguém vai dizer: mas ele não entrou na terra prometida. Mas a missão dele era conduzir o povo ao rumo da terra prometida. A missão dele era guiar o povo durante a caminhada pelo deserto, e assim ele o fez. Alguém aqui pode criticar Moisés? Eu acredito que não. Homem simples, homem falho, mas a missão a qual ele nasceu para executar, o libertador, ele executou, conduzindo o povo de Deus até as margens, entre a divisa, as fronteiras da terra prometida. Esse líder é muito conhecido pelo seu perfil de excelência em liderar o povo de Deus. Ora, eu não sei se algum de nós teria a mesma coragem que esse homem teve, de dizer para Deus: não, assim não, Deus. Se o Senhor não tiver, se o Senhor não for, eu não me movimento. Ou melhor, risca meu nome. Se você fizer isso, não, vai ficar feio. Ele possuía um apreço tão grande pela missão a qual ele executava, uma missão tão excelente, uma missão tão extraordinária, e ele conduziu o povo de Deus. E cá para nós, não era tarefa muito fácil. Pensa num povo chato. Ele foi para um culto, para uma vigília, e quando ele desce da vigília, o que aconteceu com a igreja? Arrancaram a placa, botaram outra. Agora pode, é outras normas. Esse mesmo líder, esse homem era tão excelente na sua missão, na missão em que ele executava. A Bíblia diz que quando ele saía do íntimo, do momento de intimidade com Deus, o nome dele não brilhava. A Bíblia diz que a face brilhava. Tamanha intimidade com Deus. O povo saiu do Egito, estava disperso, sem as suas leis, as suas normas, e agora ele tem a missão de estabelecer a lei de Deus para ensinar essa nação as leis do Senhor. Assim ele o fez. Esse homem, ele é tão excelente na sua missão, que ele construiu, mediante a instrução de Deus, um lugar itinerante no deserto. Um templo, o tabernáculo. A Bíblia diz que fez Moisés
tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, você conhece, a glória do Senhor invadiu, a presença de Deus veio. Que homem é esse? Com as minhas mãos, o máximo que eu posso fazer é tocar um violão e contribuir com a administração da igreja, fazer algumas notas, segurar o microfone enquanto eu toco, doar uma cesta básica, e isso é excelente. Mas esse líder aqui, na execução da sua missão, ele tocou nas águas daquele mar, e a Bíblia diz que o mar abriu. Eu não sei como é, mas eu devo imaginar, escutar o barulho do exército de Faraó, perseguindo em alta velocidade o povo de Deus, e o povo de Deus, perdão da palavra, encurralados. Na frente está o mar, atrás o exército furioso de Faraó, e a calma desse homem. Você imagina, se a gente pastorear uma igreja, 50 pessoas, e chegar um momento difícil, alguém vai cobrar de nós. E aí, pastor, você não vai fazer nada? Olha quantos eram, olhando para Moisés e, quem sabe, dizendo: parabéns, Moisés, você é top. Teu GPS está desatualizado. Tirou nós lá do Egito, nós vamos morrer tudo aqui. Calma e paciência. Deus fala com ele e diz: toca nas águas. Tudo bem. Era uma boa oportunidade para correr, para fugir, mas ele teve calma, e a Bíblia diz que o mar se abriu, o povo passou. Essa era a missão de conduzir o povo. Eu não sei como é o grito de alguém morrendo afogado, porque eu nunca vi. Uma pessoa, você já viu alguém morrer afogado, gritando por socorro? Mas ele escutou um exército morrendo afogado pelas águas de um lugar onde horas antes eles passaram em segurança. Esse homem viveu na sua excelência o seu ministério 120 anos. Ele executou o seu chamado e ficou considerado como um grande líder do povo hebreu, de muito apreço e de muita estima. 120 anos. Pastor Tiago, ele é matemático, divide para mim por 3. Quanto é que dá? 120 por 3. Quanto? 40. A história dele é grande, vamos dividir em 3 partes. O primeiro momento, os primeiros 40 anos da vida desse grande líder, ele tem um testemunho incrível. Só que o testemunho dele não é maior do que todo o contexto desses primeiros 40 anos. Tudo bem, havia uma perseguição. A mãe escondeu, 3 meses não deu para esconder, colocou no cestinho, aí a filha de Faraó encontra, e Deus esconde muito melhor do que a mãe escondeu, porque a mãe escondeu e chegou um momento que não podia mais esconder. Deus disse: eu tenho um lugar para esconder, e lá vai ficar protegido. Bora para dentro do palácio. Mas o interessante é que no palácio, esse líder, esse homem que está sendo gerado para um momento de crise, ele recebeu toda a instrução, tudo que era de melhor que podia ter e oferecer, ele teve estrutura dentro do palácio. Esse homem cresceu e estudou nas melhores faculdades do Egito, aonde aprendeu arquitetura. Tudo bem, Deus falou para ele: eu tenho um projeto, vai ser fácil para te executar, faz para mim uma tenda, lá no deserto. Ele aprendeu lá, no Egito. Então, o melhor estudo, a melhor estrutura, ora, uma família com boas condições financeiras, nada mais, nada menos do que o Faraó. Foi lá que ele passou os primeiros 40 anos. Tudo bem, ele tinha um apreço pelo povo hebreu, tanto que, volta e meia, ele fazia uma viagem, saía do palácio, ia lá para o acampamento, ia lá para a vila dos hebreus, comia com eles, passava um dia, visitava, conversava, e no final do dia, para onde ele ia? Palácio.
40 anos se passa nessa dinâmica. Tem boa estrutura, tem apreço pelo povo de Deus, ele conhece a história, conhece o seu testemunho. Tudo bem, estou com saudade da família, para onde eu vou? Eu vou lá para a Vila dos Pobres, para o povo hebreu. Eu passo o dia, celebro com eles, no final do dia eu volto para o palácio. Só que um dia, aos 40 anos, tomado por essa construção ideológica do Egito, a sua mente, o seu pensamento, ele pensou, é o momento de eu fazer mais uma dessas viagens. Ele volta para a vila do povo hebreu e no caminho ele encontra uma confusão, uma briga. Está um hebreu e um egípcio se discutindo, e ele tenta intermediar uma confusão e dá tudo errado. A primeira vez que Moisés, com a ideologia do Egito, vai querer exercer o ministério, dá tudo errado. Sabe por quê? Deus não chamou ele para ser intermediador de crises. Deus chamou ele para ser libertador. Intermediar uma crise é como o governo faz. Por exemplo, está ruim a economia, injeta isso, faz aquilo. São medidas paliativas. Vai resolver agora, mas lá na frente vai dar problema. É ou não é? Agora a gente resolve um problema. Vem aqui, pega aqui, tem isso, faz. É paliativo. Deus não chamou Moisés para exercer medidas paliativas. Deus chamou Moisés para ser libertador. E quando ele, com a concepção do Egito, vai exercer o ministério de tentar apaziguar uma confusão, dá tudo errado. Quer saber? Ele se envolve na confusão. Matou o egípcio. Ou ele ou eu. Legítima defesa? Não sei, mas ele matou. Agora, finda os primeiros 40 anos do Egito. Agora ele vai passar um novo processo da sua vida. A segunda temporada, mais 40 anos. Toda a construção social, intelectual do Egito. Agora ele precisa fugir, porque a lei do Egito agora é uma ameaça para ele. Alguém lembra para onde ele foi? Deserto? Midian? Lá ele passou 40 anos escondido. 40 anos trabalhando de favor para os outros. 40 anos sem receber uma agenda. 40 anos sem pegar uma viagem. Sem fazer um cruzeiro. Sem fazer uma viagem. Sem ir para algum lugar. 40 anos escondido. 40 anos foi uma escola para Moisés. Por quê? Os primeiros 40 anos de glória no Egito, ele aprendeu que ele, por ser de uma família com boas condições e estrutura, ele era alguém. Então, já que eu sou alguém, eu uso o meu intelecto para resolver um problema. Deu errado. Não é para isso que você nasceu. 40 anos, a segunda temporada da sua vida, ele está no deserto, escondido, sem ninguém chamar seu nome, sem o glamour do Egito. Toda a intelectualidade e todo o pensamento, a visão, a cosmovisão que ele aprendeu no Egito é neutralizado no deserto. Quem sabe os amigos egípcios não marcaram um happy hour, não marcaram um café, não chamaram para um podcast. Não, ele está escondido lá. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Deus que chamou ele, um dia, visitou ele no deserto. O Deus que chamou ele, um dia, fez uma viagem para o deserto. Ele está num ambiente comum, fazendo uma atividade simples. A cosmovisão egípcia foi-se embora com a simplicidade do deserto. Agora no deserto ele aprende que ele não é ninguém. Quando ele entende que não é ninguém, o Deus da chamada aparece. Quando a cosmovisão do egípcio das faculdades vai embora, quando a humildade toma conta, Deus da promessa
aparece. E aparece para realizar algo extraordinário. Algo de que ele nasceu para aquilo, para revelar um propósito. No culto do monte, a sarça queima e não se consome. E Deus se apresenta para Moisés. Aquilo foi tão lindo, foi tão especial. E a prova de que Moisés agora reconhece que não é ninguém são as suas palavras que nós lemos. Deus revela para ele um propósito. Ele olha para si, não com a visão do Egito. Ele olha para si com a escola de Midian. Eu não sei falar. Senhor, é maravilhoso o que o Senhor quer fazer comigo. Mas eu olhei para mim, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar. Em outras palavras, é Moisés reconhecendo que ele não é nada, mediante aquilo que Deus estabeleceu para ele. Aleluia. Entenda uma coisa, uma trajetória de sucesso, ela pode chegar enquanto você está com a concepção do Egito. O sucesso pode chegar da vida secular enquanto você tem a mente do Egito. Mas se você espera por uma chamada, por um propósito, Deus só vem em Midian. É lá que Ele aparece. Existem pessoas que estão esperando em Deus um chamado, porém Deus só apresenta para a realização desse chamado depois do curso intensivo em Midian. Uma jornada de simplicidade, aonde o homem é desconstruído, o homem natural, e um perfeito reconhecimento de que a honra, a glória é sempre de Deus. Senhor, o culto está maravilhoso, a chamada é espetacular, mas eu olhei para mim, eu não sei nem falar. Aí vem Deus e diz: aí Moisés, quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Deus dá uma explicação para ele e depois libera uma palavra. Que palavra foi essa? Vai, eu serei na tua boca. A partir daqui, dá início a mais uma nova história. Mais 40 anos. Estes 40 anos foram extraordinários. Esses 40 anos definiu tudo aquilo que eu comecei falando. Um grande líder, um grande homem, um libertador, alguém com intimidade com Deus, alguém que ficou com seu nome cravado na história pela missão que executou. O Deus do propósito apareceu para realizar o propósito depois de Midian. O porquê que os nossos avivamentos de missão eles duram exatamente alguns dias depois que encerra a conferência? Por que os nossos avivamentos de missões, quando nós nos reunimos, trazemos um ministro que tem experiência, e aquela chama, ela dura só alguns dias? O porquê que ainda que nós temos um pensamento de ir em algum lugar e pregar o evangelho e falar sobre o amor de Jesus, e isso não acontece, logo essa chama esfria? Porque se tratando das nações e de liderar um grande projeto de Deus, só é possível depois da escola de Midian. Só é possível depois de um perfeito reconhecimento de necessidade e de dependência de Deus. É Moisés olhando para Deus e falando: eu nem me lembro mais do Egito. Eu não me lembro das grandes aulas na faculdade. Não. Eu estou me lembrando que eu não consigo nem falar direito. E aí Deus olha para o coração e confere: está pronto para viver o extraordinário. As chamas missionárias, elas são algo extraordinário, elas queimam, mas logo se esfriam, porque muitas vezes nós ainda não entendemos que há um processo para viver o extraordinário de Deus.
E o processo é exatamente Deus trabalhar na nossa mente a concepção terrena e colocar dentro de nós um reconhecimento. Midian vai nos ensinar quem nós devemos ser para executar uma grande missão. Eu estava ontem, em uma cidade, fazendo a entrega de um clipe de uma menina, Descobrindo Talentos, e de repente a vozinha dela começou a falar, e de repente ela pegou um gancho, e foi para um lugar em sua fala, e ela começou a dizer: quando eu era novinha, eu aceitei Jesus, uma chama queimou dentro do meu coração, e aquela chama era pelas nações. Eu parei tudo que eu estava fazendo, eu prestei atenção para ouvir tudo que ela estava falando. Eu sonhava com as nações, mas toda vida que a chama ardia dentro de mim, eu pensava: eu não posso, eu sou incapaz, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu não posso, eu casei, eu não posso. Ela viveu a vida olhando para a chama e dizendo: eu não posso. Aí ela disse: passei a minha vida e agora eu estou com 84 anos e nada daquilo que queimava no meu coração eu vivi. A pergunta é: até quando uma chama vai querer queimar e a nossa ideologia do Egito vai estar dentro de nós? É tão lindo quando a gente vê um vídeo desse e pensar que o nosso dinheiro nos dá condições de ir lá e fazer uma obra daquela. Só que você ainda tem alguns projetos do Egito para executar. É tão lindo ver as histórias de pessoas que ofertaram uma grande oferta para a obra missionária. Alguém que foi para a África, igual o Frank falou. É tão lindo alguém que parou tudo o que estava fazendo para ir para o campo missionário, viver uma imersão de alguns dias. É lindo a experiência e todo mundo quer ouvir, sabendo que você pode fazer isso. Só que o cartão do Egito, todo mês a gente precisa pagar. E o que eu digo com isso é que os nossos planos do Egito impedem-nos de viver a missão. É por isso que a chama queima e ela se esfria. É por isso que nós precisamos orar para que Deus queime as pessoas, para que Deus abençoe os missionários. Mas a grande verdade, a gente precisaria orar por nós primeiro, para que a gente entenda a necessidade da obra missionária, a necessidade da evangelização. Todos aqui presentes podem compartilhar comigo e dizer: Deus tem uma promessa na minha vida, Deus tem um chamado. A questão é: está disposto a viver a dinâmica de Midian? Porque Deus, para realizar essa promessa, Ele só vem em Midian, Ele não vem no Egito. Tudo bem, depois que Deus realiza esse propósito e a tua mente está preparada para realmente viver algo extraordinário, com reconhecimento de que você não é nada, que é tudo por Deus, Deus te leva para o Egito e não tem problema. Ele foi e não voltou para o Egito? Sim, eu tenho uma missão para ti. De onde tu veio? Eu vim do Egito. Então, volta lá. Ah, vai dar problema. Não, eu só te envio e está resolvido. Então a questão não é você ir para o Egito, não é você prosperar, a questão não é você ficar bem, a questão não é você ter ótima condição financeira, a questão é a tua mente está treinada para a urgência das missões. Pastor Max tem uma frase, ele diz: Mamon não pode governar o teu coração. Os projetos do Egito não podem roubar a tua oferta das missões. O X-salada depois do culto não pode entrar em disputa com a questão de doar uma cesta básica. Tudo bem, é bom você investir um tempo de qualidade, mas cuida com isso, porque de qualidade nós entendemos. Você tem que queimar algo sobre necessidade. Planeje as suas férias e faça algo diferente. Mude a tua rotina.
Muda a tua mente. Tudo que é do Egito vai ficar no Egito, mas aquilo que foi construído em Midian, ele vai ser levado eternamente. Faz tanto tempo que isso aconteceu, nós estamos falando de tudo que aconteceu depois de Midian. Nós estamos falando sobre um legado de alguém que executou a sua missão. Por quê? Porque do Egito foi levado para Midian, e de Midian voltou para o Egito, mas não foi só o Egito. Viveu uma grande história. Paulo, ele diz em sua carta, aconselhando o jovem obreiro e dizendo: Deus não te deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. Essa tradução é a que pega mais leve. Eu gosto da que pega mais pesado. Eu li uma vez numa Bíblia dizendo: Deus não te deu um espírito de covardia. Dessa eu gosto. E o que é covardia? É quando os nossos olhos se acostumam a ver as necessidades e não tocam o nosso coração. Porque os projetos do Egito ainda estão em vigência na nossa mente. Até que ponto você quer chegar sem se envolver com missão? Que lugar mais você quer conhecer sem fazer uma viagem missionária? Quantos anos você tira as férias e vai conhecer o mundo sem ser um representante de Deus? Ninguém tem problema com uma casa na praia para você veronear o final do ano. Não. A grande questão é que quando o crente pega as férias para ir para a praia, ele também pega as férias do Evangelho. As pessoas estão morrendo na sua frente, ele está na praia, mas não fala do amor de Deus. É essa a questão. Porque na concepção do Egito, você trabalhou o ano inteiro, veio para o culto o ano inteiro, e agora pausa. Eu vou descansar. As almas padecem, as almas morrem ao teu entorno, e você não consegue entender que se Deus te levou para esse lugar, é para você ser um representante. Esse é o evangelismo. O evangelismo é ofertar um copo d'água com algo a mais. O evangelismo é no momento de perigo, você liberar uma palavra. Ei rapaz, Jesus tem uma vida para você. Tudo bem, está se escapando do perigo, mas isso é evangelismo. É plantar uma semente. A Bíblia diz que teve um camarada que saiu para plantar, e eu fico apavorado com esse homem, porque ele diz que boa parte da semente caiu na pedra, outra caiu nos espinhos. Meu Deus, ele estava descuidado. Mas não, teve uma semente que deu certo. Teve uma semente que caiu no lugar certo. Isso é evangelismo. Quando você fala do amor de Deus, quando você fala sobre algo de Deus, talvez passe, não aconteça na hora, mas sempre acontece. Eu estava pregando num culto ar livre no Amazonas, numa cruzada que a gente fez. Tinha alguns irmãos reunidos ali, e culto ar livre dos irmãos do interior é engraçado, porque é um em cima do muro, o outro do outro lado, o outro, sabe, é tudo espalhado. Eu estava pregando e só tinha crente ali, eu estava desanimado. E de repente o Espírito Santo me levou para um caminho, eu comecei a falar com uma pessoa que na minha mente aparecia. Tinha alguém ouvindo aquela palavra, e eu comecei a falar para aquelas pessoas, eu disse assim: Deus tem um plano na tua vida. Deus tem algo para fazer, Deus tem uma vida melhor do que essa que tu está vivendo. Você está desesperado. Ei, olha só, Deus tem uma saída, porém você precisa vir aqui que eu quero orar por você. E eu comecei a insistir naquilo, e começou a dar um negócio no meu coração. Eu divido com vocês, eu comecei a me preocupar. Se não vir ninguém, eu já estou emocionado aqui. Os irmãos começaram a amém, Jesus, aleluia, Jesus, preocupados, e eu não via ninguém, não dava para ver ninguém. Eu falava, porque o som que a gente colocou alcançava algum lugar, mas eu via alguém e eu insistia naquilo. Eu disse: Jesus tem algo para você, você precisa vir aqui. 3, 4 vezes insistindo sem ver ninguém, era só crente que estava ali. Quando eu já estava colocando as 2 mãos na cabeça para dizer: ora por mim que eu me perdi, um casal do meio de um lugar escuro aparece e se lança na frente do lugar onde eu estava pregando, dizendo: eu preciso reconhecer Jesus. Então é sobre plantar sementes.
Os jovens aqui de Criciúma fizeram evangelismo lá no São Sebastião. O Max convidou para a gente ir junto. E a gente estava lá pregando em cima do carro de som. E de repente eu fiz alguns apelos. É natural, é comum. Alguns adolescentes vieram à frente, mas em especial um jovem. Os irmãos que estiveram aqui viram, Tiago, em pranto, se rendendo. E eu te pergunto, precisa falar muito? Não. A gente só precisa entender que a gente não é nada, reconhecer que o estudo em Midian, ele é essencial. Depois que a gente reconhece isso, Deus faz o resto. Ele nos usa com autoridade. Quem é Moisés no Egito antes de Midian? É um cara top, só que é só mais um. Certamente, se ele ficasse no Egito e não passasse por Midian, hoje nós nem sabia quem ele era. Quem é você hoje? É só um cara top? Mas essa vida que passa, será que teus filhos um dia podem dizer: o meu pai foi um grande missionário, uma grande testemunha, um grande pregador, um grande cantor, alguém que viveu intensamente a missão que Deus lhe colocou para fazer? Ô Zé, como é que eu faço isso? O interessante, pastor, para encerrar, é que a maioria do povo que tem promessa hoje não estão mais no Egito. A maioria do povo que tem promessa hoje não estão mais no Egito. Aonde é que estão se não estão no Egito? Midian. A maioria do povo estão vivendo em Midian. Sabe o que estão esperando? O Deus da promessa aparecer como apareceu para Moisés. Eu vou para minha casa, mas eu vou liberar uma palavra para vocês. Somente você que espera essa promessa. E se você está em Midian, tudo que você está passando é uma escola de Deus. Mas assim como Deus visitou Midian para Moisés, Ele conhece exatamente o caminho para te encontrar lá. Assim como Deus visitou Moisés naquele lugar, Ele conhece o caminho de te achar. E eu vim liberar uma palavra, que nessa noite Ele visita o teu deserto para estabelecer a promessa. A nossa concepção será mudada. A rotina em Midian nos destrói como ser humano, com toda a ideologia do Egito, até que a nossa mente esteja limpa, a ponto de reconhecermos que não somos nada. Aí então Deus aparece. E quando Ele aparece, Ele dá um trabalho para Moisés. É que até aqui, Moisés, tu até tentou mediar um conflito, eu não te chamei para isso, deu errado. Mas a partir de agora, você vai viver uma grande história. Vai ser simplesmente extraordinário. O Rafa, da Vanessa, um dia compartilhou algo para mim, eu achei interessante. Ô Zé, sabia por que Deus levou o povo no rumo do Mar Vermelho? Deus estava levando para o deserto. Não. É que Deus levou o povo pelo rumo do mar. E eu dou os créditos para o Rafa, foi ele que falou isso para mim faz muitos anos, tá? Porque para o povo passar para viver um propósito, Deus abriu o mar. Se o povo quisesse voltar para trás, Deus não abriria para o povo voltar. O que eu entendo com isso? E eu aplico para os irmãos. Se você está em Midian, não dá mais para voltar. A única saída é continuar em Midian. Ou permitir que Deus trabalhe em você, para quando Deus aparecer, você diga: eu não sou ninguém, mas tudo bem. Se o Senhor for, eu vou. O eu sou me enviou a voz. É Moisés na frente de Faraó, começando o diálogo. Faraó dizendo: aí rapaz, eu te conheço, hein? Sim, eu estou aqui. O que você faz aqui? Eu tenho um pouco a conversa. A conversa é a seguinte: o eu sou me enviou a voz.
É o vendedor na praia de Copacabana me oferecendo um monte de porcaria, poucas palavras. Eu tenho algo mais forte. Quem tu és, estranho? De onde tu vem? O eu sou me enviou a voz. Em outras palavras, eu vim de Santa Catarina para dizer que Jesus é mais forte. Fique de pé, eu quero orar por você. Como está o dia a dia em Midian? Difícil, não é? É difícil ver o Rainor e a Clarice gravando DVD e clipe. Quando Deus te deu uma letra e está na gaveta e você está só esperando. Midian é assim. É difícil ver o povo pegando avião e indo pregar. Como o pastor Marcos, isso é lindo. Quando você tem uma palavra queimando e uma promessa. É Midian. Midian é assim. É difícil quando as lutas do deserto afetam as nossas estruturas e a gente olha para a promessa de Deus e diz: está tão longe. É Midian, Midian é assim. É difícil saber que foi treinado, foi capacitado, e de repente Deus olha para tudo isso e diz: eu não quero nada disso, porque o que você vai fazer, eu vou te treinar. O Egito não vale. Então Deus só está trabalhando em você porque tem algo grande para você. Depois de Midian, a concepção missionária é totalmente diferente. Tudo se resume à missão. É uma chama que não queima só um dia depois do congresso. É uma chama que não queima só um dia depois do pregador falar que foi em tantos países. Não. É algo que muda a tua rotina. E eu divido para vocês. A maior alegria depois de Midian é saber que você tem dinheiro para fazer alguma coisa. O dinheiro não te domina mais. Os planejamentos do Egito não roubam a tua capacidade e alegria de ofertar. Os grandes empresários que ofertam milhões para as ações missionárias, cada dia mais eles estão mais prósperos. Sabe por quê? Porque os projetos do Egito não roubaram deles a alegria de ofertar. Preciso orar por vocês. Eu não sou de chamar o povo para frente, mas eu acho legal. Só você que está em Midian e que tem uma promessa e está esperando o Deus que apareceu para Moisés te visitar. Eu não posso ir aí orar por você, mas você pode vir aqui. Porque o meu Deus, sendo soberano, Ele vai te visitar lá em Midian. Ele vai te encontrar no teu lugar de solidão. Ele está visitando o teu lugar aonde os projetos estão no papel, mas as condições ainda não se estabeleceram. Deus nessa noite está visitando o teu deserto, exatamente para cumprir um chamado a qual Ele estabeleceu. A chama por missão não vai ser um avivamento de dias. A chama por missão vai ser a rotina da tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu creio que há poder na Tua palavra. E nessa noite o Senhor nos ensinou a como viver uma dinâmica onde nós reconhecemos que não somos nada. Aonde os projetos do Egito nunca mais nos impedirão de abrir o nosso coração para o propósito. Espírito de Deus, eu oro por pessoas que estão me mediando, pessoas que estão fazendo de tudo para te servir, mas ainda parece que o anonimato é presente. Parece que está tão longe de o Senhor cumprir aquilo que prometeu. Meu Deus, eu oro por pessoas que um dia a chama de missões queimou no coração e que estão dispostas a entregar tudo para viver essa vida. Pai,
Eu disse que o Senhor conhece o caminho para Midian. Meu Deus, eu disse que o Senhor sabe exatamente quem eles são e aonde eles estão. Espírito de Deus, nessa noite, visita os teus filhos neste lugar, trazendo para eles o conforto da tua palavra. Porque como um dia Moisés reconheceu que não tinha capacidade, que não era ninguém, mas a tua palavra lhe garantiu dizendo: eu serei na tua boca, eu te ensinarei o que há de falar. Aqui estão os teus filhos, Pai. Não é sobre um departamento de missão, é sobre uma vida missional. Aqui eles estão dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para realizar na vida deles. Espírito Santo, quando eu era pequeno, a minha mãe dizia que o Senhor se revelava em sonhos. Eu cresci com essa ideia e já tive experiências de ter um sonho onde o Senhor se apresentava, revelando a tua promessa, revelando o teu destino para a minha vida. Eu oro, Senhor, para que esses teus filhos recebam a tua visita por sonhos, que eles recebam o Senhor estabelecendo um caminho e realizando todas as promessas na vida deles, porque um dia alguém como eu vai falar sobre a vida, sobre a trajetória, sobre o ministério da vida dos teus filhos, o quão relevante eles foram para o teu reino. Eu oro e abençoo a tua igreja, em o nome do teu Filho amado Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu
Aleluia. Glória a Deus.